Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao YouTube, bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Birajara Casado, você está na maior sala de aula que prepara para os concursos da advocacia pública. Nesse canal, analisei já o edital da PGM São Paulo, analisei o que, na minha visão, podem fazer as pessoas que estão estudando para a AGU em relação à PGM São Paulo, mas um aluno barra seguidor me chamou a atenção para um fato que eu não tinha percebido e isso muda muita coisa, isso muda praticamente tudo. Falei sobre estratégia de quem estuda para a AGU para não perder a oportunidade da PGM São Paulo, lembrando que a oportunidade se perde quem tem preparação para enfrentar a prova com chances reais de aprovação. Não estou dizendo aqui que você deve sair feito um louco ou uma louca para fazer concurso da advocacia pública, porque se você não fizer o concurso, você perde a chance. Não, só perde chance quem está em condições de aprovação e não quem vai fazer prova por experiência. Mas imagine que você está estudando para a Advocacia Geral da União, para advogado da União, que foi o objeto de análise do nosso vídeo anterior, e você pensa em PGM São Paulo. Um aluno barra seguidor me chamou a atenção para o fato de que as duas provas, elas têm, nesse caso, datas coincidentes. A prova de advogado da União tem segunda fase marcada para os dias 17 e 18 de junho, portanto, quem passar na prova objetiva de advogado da União pode e deve fazer a segunda fase, a princípio, e a PGM São Paulo, primeira fase, está marcada para o dia 18 de junho de 2023. Portanto, o segundo dia de provas de advogado da União coincide com o dia de prova da PGM São Paulo. Bom, isso muda muita coisa porque, diferentemente da PGM São Paulo, como eu expliquei no vídeo de análise do edital, a prova objetiva e a prova subjetiva, essas provas possuem a mesma pontuação, o mesmo valor, 100 pontos de prova objetiva e 100 pontos de prova subjetiva. Essa realidade não acontece no concurso de advogado da União. Então, a segunda fase do concurso de advogado da União é muitíssimo importante. E aí vamos analisar quem é afetado. Bom, quem é afetado por essa situação? Bom, na minha visão, as 525 pessoas e todos os empatados nessa posição que vão para a segunda fase de advogado da União, cuja prova objetiva está marcada para os dias 17 e 18 de junho, são afetados diretamente. Eu não posso, a princípio, descartar aqui qualquer pessoa que esteja com a possibilidade de realização da prova para advogado da União segunda fase. Como falei, a prova objetiva de advogado da União, ela vale 100 pontos. A prova subjetiva vale 300 pontos. 3 vezes mais é a pontuação em termos de valor da segunda fase de advogado da União para a primeira fase de advogado da União. A segunda fase do concurso de advogado da União muda tudo no concurso, na pontuação, na classificação. Muda tudo. Eu disse na análise do edital da PGM São Paulo que a prova objetiva é o fiel da balança. Para advogado da União, o fiel da balança é a prova subjetiva. É a prova subjetiva que vai definir efetivamente quem está no topo da lista de classificação para o concurso de advogado da União. 75% da pontuação das duas fases, objetiva e subjetiva, está na prova subjetiva. Então, objetiva e subjetiva valem somadas 400 pontos. 300 pontos estão na segunda fase. Portanto, ainda, e eu expliquei isso na análise do edital de advogado da União, e na análise dos editais da AGU como um todo, porque a regra é a mesma para advogado da União, procurador federal e procurador da Fazenda. Ainda que você não tenha feito uma prova objetiva muito boa, mas você está no meio dos 525 aprovados para a segunda fase, ou seja, você ultrapassou a cláusula de barreira para o concurso de advogado da União, você tem muita chance na segunda fase, porque a segunda fase representa 75% da pontuação no somatório dessas duas etapas. Só 25% da pontuação passou. Agora nós temos 300 pontos em jogo. Então preste bastante atenção porque isso é muito importante. 75% da pontuação das provas objetiva e subjetiva estão concentradas nesses dias aqui, 17 e 18 de junho, ou seja, segunda fase de advogado da União. Aí você diz assim, professor, tudo bem, vamos lá. Eu estou estudando para o concurso de advogado da União. Eu passei na prova objetiva de advogado da União e fiquei lá no meio da tabela, ou seja, eu estou na posição, digamos, 300 na segunda fase. Na prova objetiva, classificação da prova objetiva, eu estou na posição 300 na segunda fase de advogado da União.
o que que eu tenho que fazer, ou o que eu devo fazer na sua opinião? Eu esqueço a segunda fase de advogado da União e eu vou para a primeira fase da PGM São Paulo? Bom, vamos lá. Na minha opinião, e eu vou repetir, isso é a minha opinião. Você não pode sair por aí dizendo que o professor Birajara disse que você faça isso, aquilo ou aquilo outro. Não, isso é a minha opinião. É o que eu faria se eu estivesse enfrentando esse problema na realização dos dois concursos. Na minha opinião, quem deve, entre aspas, desistir da segunda fase da AGU, de advogado da União, para fazer PGM São Paulo. Então tá aqui, ó. A princípio, ninguém. A princípio, ninguém, pela explicação que eu já te falei, pelo que eu já te expliquei. 300 pontos estão em jogo na prova subjetiva. É 75% da pontuação somada às duas fases. A PGM São Paulo é totalmente diferente. 100 pontos vale a prova objetiva na PGM São Paulo, 100 pontos vale a prova subjetiva na PGM São Paulo. Para advogado da União, 100 pontos vale a prova objetiva, 300 pontos valem a prova subjetiva. Então, a segunda fase, como disse e repito, muda tudo para advogado da União. É uma estrutura de pontuação totalmente diferente da que você encontra no concurso da PGE São Paulo. Então, a princípio, ninguém. Agora, pensando objetivamente e pensando estrategicamente, eu imagino que possa estar entre os 525 aprovados na primeira fase do concurso de advogado da União que enfrentarão ou que poderão enfrentar a segunda fase, alguns candidatos que não possuem base na segunda fase dos concursos da advocacia pública, que não sabem ou não têm experiência, não têm estudo de base na construção de peças, pareceres e questões subjetivas, ou seja, na resposta a esses questionamentos, a esses enunciados. São candidatos que são bons candidatos de prova objetiva, mas que não têm base, não estão preparados para a segunda fase do concurso de advogado da União, porque, imagino, não será uma prova fácil. Esses candidatos, e aí você precisa se olhar no espelho e saber exatamente quem é você na fila do pão, ou seja, eu sempre explico isso aqui no canal, eu sempre falo sobre isso para os meus alunos, eu sempre falo sobre isso quando ministro para os concursos da advocacia pública, você tem que se conhecer. Quem é você na fila do pão? Quem é você na fila de aprovação para advogado da União? Quem é você em termos de conhecimento de conteúdo? Não mais de prova objetiva, porque ela já passou, mas de prova subjetiva. Você tem experiência na construção de peças? Você se dá bem nos cursos de segunda fase que você já fez? Você tem redação que te permita enfrentar essa prova com chances reais de aprovação? Se você consegue fazer essa análise fria, de forma calculista, objetiva e sem, digamos, nenhuma irracionalidade ou nenhuma paixão, e você se olhar no espelho e disser, eu não tenho base para enfrentar uma prova de segunda fase de advogado da União, então eu penso que você pode considerar a possibilidade de não perder a prova objetiva da PGM São Paulo. Obviamente que se essas datas elas se mantiverem daqui para a realização dessas provas. Se essas datas mudarem, e eu acredito que a prova de segunda fase de advogado da União não vai mudar, mas se de repente a prova objetiva da PGM São Paulo mudar, e espero que muitos candidatos possam levar isso à PGM São Paulo para que ela possa reconsiderar a data, mas se não mudar, eu penso que se você olhar no espelho e com franqueza, com objetividade, com racionalidade, chegar à conclusão que você não tem base, ó, não é se sentir preparado ou não, não é isso. Na verdade, quase 100% das pessoas que fazem concurso não se sentem preparadas para passar. Passam porque possuem conhecimento para isso, mas uma coisa é ter conhecimento, outra coisa é se sentir preparado para enfrentar a prova. É totalmente diferente. Eu não estou dizendo assim, se você não se sentir preparado para a prova, não vá. Não é isso. Não é isso. Existe uma diferença muito grande entre não se sentir preparado e ter a consciência de que você não tem o conhecimento jurídico necessário para enfrentar a prova. São coisas totalmente distintas. E de repente alguém de fora pode te ajudar nessa análise, se você não conseguir fazer essa análise de forma individual, sem, como disse, paixão e sem irracionalidade na análise desse fato. Porque se você não tem base, acredite, e aí, objetivamente falando, eu vou te dizer isso com muita tranquilidade. Você não vai passar na segunda fase de um concurso da Advocacia Geral da União no susto. Você não vai passar. Você não vai passar em uma segunda fase de um concurso de advogado da União, procurador federal, procurador da Fazenda,
indo para a prova ver o que é que vai acontecer. Não, você não vai passar. É preciso ter base. Essa segunda fase não será uma prova fácil. E ainda que seja uma prova fácil, ela será fácil para quem tem conhecimento, para quem tem base, para quem tem base em segunda fase. Para quem sabe redigir peça, parecer, questão subjetiva, para quem sabe, já estudou os conteúdos da Fazenda e principalmente os conteúdos da AGU, pensando especificamente nessa fase. Você não vai passar na prova da Advocacia Geral da União na segunda fase no susto. Cuidado só para fazer a distinção entre o que é não estar preparado e analisar isso de forma objetiva e não se sentir preparado. São análises totalmente diferentes. Talvez alguém fora possa te ajudar. Não se sentir preparado é um sentimento comum. Não estar preparado é uma análise objetiva. E quem não está preparado para a segunda fase? Quem não tem base em segunda fase, quem não sabe redigir peças, quem não sabe a estrutura mínima das peças, quem não sabe a estrutura mínima de parecer, quem não sabe fazer uma ementa, quem não sabe responder questão subjetiva, quem nunca treinou esse tipo de questionamento, porque é diferente, na prova objetiva a resposta está lá, na prova subjetiva você precisa construir a resposta para o seu examinador e acertar o espelho de correção. Essa, inclusive, é a maior dificuldade no concurso da AGU, tem um vídeo gravado sobre isso aqui no YouTube também. Então, se você objetivamente chegar à conclusão que não tem base, não tem conhecimento para enfrentar uma segunda fase, não é não se sentir preparado, é não ter conhecimento para tanto. Você pode considerar o fato de repente, mesmo estando entre os 525 aprovados para a segunda fase da AGU, não perder a prova da PGM São Paulo se essas datas se mantiverem daqui até a realização dos certames. Agora, posso te dizer objetivamente, não se passa na segunda fase da AGU no susto, mas a princípio ninguém está dispensado da segunda fase da AGU para o enfrentamento da prova objetiva da PGM São Paulo, a não ser que PGM São Paulo seja o sonho de consumo da vida profissional de alguém. Então, professor, eu sempre sonhei em ser procurador do município de São Paulo, eu não quero a AGU, então você precisa desde já se preocupar com o concurso dos seus sonhos da PGM São Paulo e não para fazê-lo somente se não aprovado na Advocacia Pública Federal, e sim já direcionar os seus estudos para a PGM São Paulo. Eu sei que tem muita gente que sonha em ocupar o cargo de procurador municipal. Mas é isso. Essas são as informações que eu gostaria de deixar aqui para esse ponto, mas eu espero muito que alguma data dessa seja modificada para permitir com que as pessoas que estão aqui, os 525 e todos os empatados nessa última posição, aprovados na prova objetiva de advogado da União, que podem enfrentar a segunda fase de advogado da União, tenham a chance também de se submeter à prova da PGM São Paulo, até porque isso aqui para a PGM São Paulo é ruim, uma vez que muitas dessas pessoas aqui são excelentes cabeças pensando em futuros procuradores, e eu penso que a PGM São Paulo estaria, em tese, perdendo a chance dessas pessoas realizarem o seu concurso. Embora isso não seja uma análise muito direta, obviamente que quando uma procuradoria faz um concurso, ela quer sempre as melhores cabeças levando em consideração as regras do jogo, as regras do concurso, uma vez que a gente não pode dizer que o concurso sempre seleciona os melhores, mas certamente retira da disputa os piores. Então, volto a dizer, espero que alguma dessa data aqui, algumas dessas datas sejam modificadas, ou para advogado da União, que eu acho muito difícil, porque é um concurso que já tem um edital já há algum tempo publicado e consolidado. Espero que a PGM São Paulo reveja a data da sua prova objetiva para permitir com que essas pessoas possam participar do certame, tá bom? Mas é isso, essa é a minha opinião, espero ter te ajudado com isso, forte abraço e até os nossos próximos encontros.